Nós estamos aqui hoje para a terceira mensagem e última nessa série sobre o Salmo 23, que é um salmo muito comum na nossa história, na nossa vida, mas é um salmo que traz muitas verdades profundas. E eu quero continuar compartilhando com você algumas dessas verdades, algumas coisas dessas que fazem muito sentido para nós, né? Algumas coisas dessas que eu acho que vale a pena a gente refletir. Então abra sua Bíblia no Salmo 23 e a gente vai reler desde o capítulo 1. Desde o versículo 1. Eu reitero a você trazer sua Bíblia de papel, você ter aqui sua Bíblia de papel para você acompanhar. Os digitais que me mordam, mas eu vou sempre reiterar porque o papel tem uma função didática muito importante na nossa vida. Aí, vamos lá. O Salmo 23 é um salmo escrito por Davi, pelo rei Davi, e diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou, em algumas traduções, de nada eu terei falta. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Se você está com caneta, com sua Bíblia de papel aí, você grifa, me leva a águas tranquilas. Grifa na sua Bíblia, a águas tranquilas, porque isso é uma verdade muito importante na nossa realidade que nós não percebemos. O pastor nos conduz a águas tranquilas, ele não nos conduz por águas tranquilas. Isso quer dizer que a nossa trajetória, na mensagem 2, nós comentamos sobre isso, não é uma trajetória necessariamente fácil. Mas o pastor nos leva a águas tranquilas. E a água tranquila é boa porque você pode se alimentar com facilidade e tranquilidade. Ninguém quer ficar tomando água naquele bebedouro de escola que se aperta, vem na tua cara, aquele monte de água. Então, versículo 3: O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Versículo 4, a mensagem da semana passada. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Grifa na sua Bíblia aí, não terei medo. Nós falamos sobre ter medo. Falamos que não ter medo não é ser irresponsável, que você não deve assumir batalhas que você não deve batalhar, principalmente contra a sua esposa, mané. Entendeu? Não dá, você tem que aprender. Tem coisa que não adianta você guerrear. Não tem como. E aí o medo precisa ter responsabilidade, mas quando você está acompanhado, você pode enfrentar as circunstâncias. Então, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Então, grifa na tua Bíblia aí, tu me proteges e me diriges. Por que eu estou enfatizando para você grifar? Porque quando você bater os olhos, você vai lembrar dessa explicação que eu estou te dando. Porque não adianta você ter direção sem você ter força para caminhar. Concorda? E não adianta você ter força para caminhar, sem saber para onde vai. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então o Senhor renova as suas forças para te dar direção e Ele te protege nesse caminho. Essa é a nossa jornada com o Senhor. E nas duas mensagens, duas coisas ficaram claras. Na primeira mensagem, nós falamos que você só pode se colocar na figura de Davi, chamar Deus de seu pastor, se você se colocar à mercê do cuidado dele e você ser submisso a ele. Nessa primeira estrofe do Salmo, Davi está olhando para Deus segundo a perspectiva dele, como foi pastor que foi. Então, como pastor, ele olha para Deus e fala: se eu fui um bom pastor, Deus será muito melhor. Na segunda estrofe, Davi olha para Deus na figura de um guerreiro que protege, que cuida. Quando ele teve que guerrear no vale escuro como a morte, como quando ele teve que guerrear no vale contra Golias. Percebe? Davi sempre enxerga Deus na figura do que ele já viveu, na sua figura, na sua história. Então, se Davi fosse um estudante, ele ia olhar Deus como um excelente professor. Percebe? Como eu falei, se Davi fosse marceneiro, ele ia olhar como Jesus sendo o marceneiro por excelência, aquele que seus cortes são perfeitos, seus encaixes são maravilhosos, aquele que faz seus armários de casa e nenhuma porta arranje, dá tudo igualzinho, os fechamentos são tudo iguaizinhos e tudo perfeito.
Então você tem que começar a entender como Davi olhava para Deus. Deus não tem só essas características que o Salmo está nos dando, mas essas são características que Davi conseguiu descobrir de Deus a partir da sua relação com Ele. Você precisa descobrir a sua relação, a partir da sua relação com Deus, quais as características de Deus para a sua vida. E na segunda mensagem nós entendemos que nós precisamos confiar nele a todo custo. Nós precisamos confiar em Deus a todo custo. E isso significa treinar confiança. Davi não passou a confiar em Deus assim do dia para a noite. Antes de enfrentar o gigante, ele tinha enfrentado o urso e tinha enfrentado o leão. Você tem que treinar a sua confiança. E aí eu coloquei várias coisas que a comunidade fornece, que a vida cristã fornece, para fomentar a sua confiança. Hoje, então, nós vamos para a última parte desse salmo, que é o versículo 5 e 6, que diz assim: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. E na tua casa eu morarei todos os dias da minha vida. Você conhece esse versículo, não conhece? Você está acostumado com esse versículo, então nada que eu vou falar para você vai ser novidade. Não se espante, não quero ver olhar de espanto. Entendeu? Brincadeira. Eu quero só lembrar você de algumas coisas que esse salmo traz ao nosso coração, talvez para o dia de hoje, como você se encontra agora. Nessa última estrofe, Davi está olhando para Deus como quem? Que figura que Davi está olhando? Na primeira era como pastor, na segunda como guerreiro, agora como o quê? Hã? Não ouvi. É sério, eu não consegui ouvir. Pai? Quase. Quem quer chutar? Hã? Também está aqui. O anfitrião está aqui, mas esse anfitrião é alguma coisa maior do que simplesmente um anfitrião. Hã? Também está, mas a figura, personagem, dá uma olhada. Que figura é essa? A primeira era pastor, a segunda era guerreiro. Davi foi pastor no começo da vida, foi guerreiro no meio da vida, e no final da vida ele foi rei. Essa linguagem toda da última estrofe é a linguagem entre reis. É a linguagem que reis se tratavam, e eu vou te explicar o porquê. Davi olha a Deus como Rei Supremo. Naquela época, os reinos eram assim: você tinha o reino maior e você conquistava um outro pedaço, um outro país, uma outra região. E naquela região você colocava um rei ali. Esse rei maior, que governava vários territórios, ele era o rei suzerano. E os outros reis menores eram os reis vassalos. Então esse rei menor devia obediência, devia fidelidade, devia tudo que ele tinha ao rei maior. E se ele pisasse fora da bacia, o rei suzerano vinha, arrebentava com tudo, trocava o trono, botava outra pessoa no lugar e a história dele era extinguida na face da terra. Beleza? É essa figura. Só que quando esse rei suzerano gostava de um rei vassalo, de um reizinho, um rei menor, quando ele gostava, o que ele fazia para poder mostrar para essas pessoas que ele estava feliz com aquele reino, feliz com o governo daquele rei? Ele chamava essa pessoa para um banquete. O rei suzerano chamava essa pessoa para um banquete, esse rei vassalo. Ele se hospedava na casa do rei suzerano, no palácio. E nesse banquete, quando estava todo mundo reunido, todas as figuras importantes do reino, esse rei menor, esse rei vassalo, ele sentava num lugar especial. E aí o rei suzerano se levantava em determinado momento, pegava sua jarra de vinho e servia o rei vassalo. E ele servia com força, até
derramar. Até o cálice derramar. Por isso que você já ouviu falar, o meu cálice transborda. Então o rei suzerano, ele entornava, ele servia aquele rei até derramar. Quanto mais ele servia, mais sinal de honra ele estava dando para aquele rei. E uma outra figura muito importante, que para a gente não faz muito sentido, ele pegava azeite, pegava o azeite da unção e derramava na cabeça daquele rei vassalo. Por isso que na versão anterior tem: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eram figuras de honra. Se você fosse nesse jantar, você estava louco da vida, você ia querer ir embora. Eu fico imaginando essa mulherada de hoje num jantar desse. Vai o rei primeiro, chega lá. Não vou pegar a Regiane para Cristo, não. Vou pegar outro, porque toda semana a Regiane não dá. Vou pegar a Cida. Chega para a Cida e fala, derrama. Aí aquele vinho já escorre na roupa. Aí a Cida já olha e fala, já solta aquele... Pá! Mas o vinho ela ainda não está. O vinho, beleza. Mas depois ainda vem com azeite ainda e já joga na cabeça. E o penteado? E as horas de laque, de escova? Foi pro espaço. Foi pro saco. E jeito tá caro, pelo amor de Deus. Aí ia ficar complicado. E esses banquetes eram muito importantes por um segundo motivo. Além de honrar, ele celebrava alianças. Ele honrava e celebrava aliança. Então, se eu tenho uma aliança com alguém, eu chamava para reforçar aquela aliança. Estou contigo, estamos juntos, beleza? E aí ele fazia esse banquete para celebrar alianças. E o que são alianças? O que eram alianças? Alianças não eram meros contratos ou acordos. Aliança tem um sentido muito maior. Principalmente para Deus. Elas expressavam um vínculo de amizade e propósito. Então, havia uma amizade e um propósito entre aquelas pessoas que formavam uma aliança. Se você começar a ler a Bíblia lá desde Gênesis, que é o que eu estou fazendo esse ano, você vai começar a perceber que Deus vai fazendo alianças com o seu povo à medida em que a história vai caminhando. Deixa eu tirar isso do bolso, já estão me olhando feio já. Então, ele vai fazendo alianças. Ele faz uma aliança com Adão. A primeira aliança é a aliança com Adão. Fala, ó, isso aqui tudo é seu, beleza, domina, cuida, só não come dessa árvore. O miserável, a única coisa que ele faz é comer da árvore. Aí o bicho pega. E aí Deus não desiste. Ele vai e faz uma aliança. Ele faz uma aliança com Noé. A aliança que prova essa que a gente vê nos céus até hoje. Ele fala, esse é o arco da minha aliança, é o arco-íris. Ele fala, não havia arco-íris até então, porque não havia chovido até então. Não sei se você sabe disso, mas não havia chovido até o dilúvio. Então é mais difícil ainda para Noé entender quando Deus fala, Noé, vai globar 40 dias. O que é globar? Você faz ideia do que é globar? Não faz, né? É a mesma coisa que Noé ouvir que vai chover 40 dias. Nunca tinha chovido. Noé não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele obedeceu. Ele faz uma aliança, depois ele faz uma aliança com Abraão, ele vai fazendo alianças. E essas alianças que ele faz, inclusive faz com Davi, são compromissos. São compromissos muito sérios. Então, a aliança apresenta o desejo de Deus de iniciar um relacionamento com homens e mulheres criados à sua imagem. A essência de uma aliança, em essência, uma aliança diz respeito ao relacionamento entre o Criador e a sua criação. Então, quando Davi está escrevendo esse salmo, ele está reforçando que Deus tem uma aliança com ele. E é uma aliança muito séria. Davi se sente como um convidado de honra no seu reino, um convidado de honra de Deus. Por isso ele fala, enche o meu copo até derramar, eu sou um convidado de honra. Olha o que ele diz no versículo, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebe como convidado
de honra. Tu me recebe como um convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Esse era um tratamento ao hóspede que ele queria honrar, que o rei suzerano queria honrar. Davi está se sentindo honrado por Deus, por tudo que ele tem, por tudo que ele viveu. E essa honra de Deus é como se fosse uma chancela de aprovação. É como se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, eu estou muito satisfeito com o seu trabalho. Você mandou muito bem. Imagina você no final do ano, você se matou, virou noite, teve que trabalhar, fazer corujão, arrebentou porque invadiram o sistema, hackearam, sequestraram, você teve que fazer das tripas do coração para poder voltar ao sistema da empresa e sanar a vida de todos os clientes. Aí chega no final do ano, o seu patrão chega para você e fala assim: cara, a melhor coisa que eu fiz esse ano foi contratar você. Fala sério. Fala aí. É um renovo ou não é? É um renovo. E é isso que Davi está falando. É uma coisa que você estudar para a prova. Aí chega no final do ano no vestibular, alguém chega para você na hora de olhar a lista lá e fala assim: você viu aqui? O quê? Seu nome está aqui. Você lembra quando você passou por isso? Fabi tá. Eu lembro. É um renovo, uma alegria. Eu lembro que eu tinha um professor que hoje era diretor do seminário, professor de hermenêutica, e ninguém tirava nota boa com ele na época. Gente, mas teve uma noite de cão, que eu estudei o dia inteiro anterior à prova. Quando chegou 6 horas da tarde, um cara feio entrou no meu quarto e falou assim: vamos passar a matéria? Bora! Fui passar a matéria com ele. Quando eu parei de passar a matéria, eu descobri que eu não sabia nada. Falei: ferrou. Eu fui no Castelo de Grayskull, que era um lugar, num castelinho que tinha lá. Chamei os meninos e falei assim: vocês vão estudar à noite? Falei assim: vamos virar. Falei: tô aqui. 10 horas eu pinto aqui. Tomei banho, jantei, 10 horas eu subi. Subi pro Castelo de Grayskull. E ficamos estudando. Estudando. Deu 6 horas da manhã, varei a noite estudando. Era Guaraná em pó e maçã. Vambora. 6 horas da manhã, eu fui para casa, fui pro Raquel, que é o nosso prédio. Entrei no quarto, peguei as coisas, tomei banho, voltei, dei mais uma relida no resumo. 7h10 eu estava na sala para fazer a prova. Todo mundo noiado, mano. Parecia que tinha saído do show da Loki. Todo mundo ligadaço. Eu fiz a prova. 2 semanas depois a resposta, angustiado na última, né? Porque não podia dar mole. Veio a nota. A média era 5. Tirei 7,5. Gente do céu. Eu me lembro até hoje da minha sensação. Eu peguei uma mochilinha que eu tinha transversal, botei uma havaiana no pé, saí descendo na Avenida Brasil, fui parar lá no fim da Glicério. Eu andava, mas não andava, eu flutuava. Eu andei até me encontrar. Fui andando, eu estava leve. Dá um renovo. Então a aprovação dá um renovo. Não pode ser dependente da aprovação, mas a aprovação dá um renovo. É isso que Davi está dizendo: cara, você me aprova. Isso renova a minha alma. Isso me dá um renovo que você não faz ideia. A aprovação de Deus na nossa história traz um renovo muito grande. É um reconhecimento que renova a alma e faz o desânimo desaparecer. Você fez um trabalho bem feito, você mandou muito bem, você foi aceito, você foi aprovado, seu trabalho foi muito bom. Quando isso vem, você tem ideia do que Davi estava sentindo quando escreveu esse salmo. É esse sentimento que invadiu o coração dele. E aí, por conta da recepção, por conta do pacto e por conta da acolhida e aprovação, o que Davi, como ele se sente desse jeito, como é que ele responde? O que ele fala para Deus? Ele fala, versículo 6, confere: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Tua bondade me seguirá, Senhor. O que Davi está dizendo, ele está dizendo o seguinte: não tem como, a tua bondade e o teu amor vão me perseguir por onde eu for. A palavra no original que ele está usando é perseguir. E é estranho você falar que a bondade de Deus vai perseguir alguém, né? Você quer, você não quer, sai fora. Mas não, o que o texto está dizendo, o que Davi está dizendo, fala assim: quando eu faço parte dessa aliança, quando eu faço parte desse processo, a tua bondade me persegue. Eu não consigo me livrar dela.
teu amor me acompanha. Eu não consigo sair. A bondade e o amor que correm atrás dele é algo tão presente na vida de Davi que, sobre esses benefícios, Davi dá uma resposta de amor. Ele fala: cara, eu sou tão acolhido por um bom pastor, protegido por um guerreiro. O rei me aprova, me acolhe, me ama. O que me resta da vida então? E aí ele dá uma resposta de amor. Sabe o que ele fala para Deus? Eu vou me sentir em casa na tua casa. Eu vou me sentir em casa. É isso que ele está dizendo. Olha o texto. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias. Você mora todos os dias onde você não curte? Você mora todos os dias aonde não rola? Não, você mora todos os dias aonde? Na sua casa. Davi está dizendo: eu vou me sentir em casa na tua casa. Aonde você estiver, eu vou me sentir em casa. Porque o que me faz me sentir em casa não é meu palácio, é a tua aprovação, é o teu acolhimento, é a tua proteção. Isso me faz sentir em casa. Percebe o que Davi está explicando? O que ele está querendo dizer com essa poesia? Ele: vou me sentir em casa na tua casa. Isso significa o quê? Que estar na casa de Deus, num relacionamento íntimo com Deus, estar próximo de Deus, faz parte da vida, do costume, da familiaridade. E ele diz: eu voltarei recorrentemente, ou seja, eu estarei sempre ali. Eu vou estar sempre ali. E lembra, o vassalo se hospeda na casa do suzerano. Lembra que eu expliquei isso? Davi entende então que aonde ele mora é a casa de Deus. O palácio é do rei. E ele fala: aonde você estiver reinando, eu me sinto em casa. Porque o que eu tenho não é meu. Porque você me cuida, me protege, me guia. Eu não preciso ter medo de nada. Tudo que eu tenho é teu. Você percebe o que é um rei falar isso? Um cara que tem tudo. Muitos deles se perderam nessa posição, vendo palácios. Ele mesmo se perdeu quando mandou fazer um censo para saber quantos guerreiros ele tinha, quantas pessoas tinham sob seu domínio. Ele mesmo se perdeu. É fácil a gente se perder quando a gente está no palácio. Dificilmente você se perde quando está no deserto. Por isso que algumas pessoas camelam pra caramba. Porque Deus sabe que no dia que você tiver folga, às vezes, para alguns, andar no deserto é muito melhor do que andar nos palácios. Mas Davi coloca isso. E aí minha pergunta para você é o seguinte: você toparia uma aliança dessa? Olha o que está escrito nessa aliança. Ele é o pastor que te acolhe e te guia. Ele é o guerreiro que te protege em qualquer batalha, mesmo que você ande no vale da sombra da morte. E ele é o rei que te reconhece. Essa é a aliança que Davi está falando com Deus. Você toparia esse tipo de aliança? Tem muito benefício? Tem bastante benefício, fala aí. Faz sentido. Se uma aliança dessa fosse proposta para você, você toparia, sim ou não? Seja rápido no gatilho. Sim ou não? Tem certeza? Você tem certeza? Não, sem letra miúda. Sem letra miúda. Só te perguntando se você tem certeza. Se uma aliança dessa fosse oferecida a você, você toparia? Uma aliança de proteção, de cuidado, de direção, de você não precisar ter medo e de honra. Ele vai honrar o que você faz. Se você recebesse esse convite hoje, está aqui no papel, bora assinar. Você toparia? Você assinaria esse contrato? Sim ou não? Sim. Beleza. Então abra comigo Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Vê comigo o que está escrito, o que Lucas deixou registrado para nós. Lucas capítulo 22, versículo 20. O que diz? Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por vós. Vou ler uma outra vez.
versão, Lucas 22, versículo 20. Só para ficar mais claro, se você não conseguiu entender o que a Rosana quis dizer. Diz assim: depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice do vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. A mesma aliança que foi feita com Davi, Jesus, naquele momento da ceia, ele fala: eu estou fazendo a mesma aliança com vocês. A mesma aliança eu estou fazendo com vocês. Você topa? Esse é o convite da ceia, esse é o convite de Jesus. Mas para que a aliança de Jesus pudesse dar certo, desse certo, ele precisou morrer na cruz, ele precisou ter seu sangue derramado. Davi não precisou ter sangue derramado para fechar a aliança com Deus. Davi só aceitou. Certo? Para você aceitar essa aliança, Jesus derramou o sangue dele na cruz, morrendo por mim e por você, nos abrindo uma nova oportunidade de ter uma vida com Deus e viver sob essa aliança. Quais são os benefícios da aliança de Jesus para conosco? Nós somos salvos da separação com Deus, separação essa que nós somos condenados no Éden, quando Adão e Eva se desconectaram de Deus. Com Jesus, nós podemos nos reconectar com Deus. Nós não temos mais separação de Deus. Com Jesus, nessa aliança, eu tenho um destino eterno saudável. Quando eu fechar os olhos para essa realidade, quando eu falecer, eu vou abrir os meus olhos para uma outra realidade e vou dar de cara com Deus. Porque o Espírito Santo que Ele mandou vir morar dentro de mim, garante, Ele é o selo de uma carta, garante que eu vá para um lugar bom, um destino seguro e eterno depois da minha morte. Então, essa aliança te garante um pós-morte saudável. Essa aliança de Jesus também me garante a companhia nessa jornada. Ele diz em Mateus: eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. A companhia daquele pastor que Davi estava dizendo é a mesma companhia, porque Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu caminho com vocês. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus promete nos acompanhar. E por último, essa aliança, entre todos os benefícios, tem proteção e poder espiritual. Jesus te protege do mal, das atividades do maligno, como se estivesse agora, depois que você recebe Jesus, como se tivesse o corpo fechado. As artimanhas do mal não entram, não tem lugar, porque aonde há luz não há trevas. Então o mal não tem domínio sobre sua vida. E além disso, ele te dá poder espiritual. Sabe o que é esse poder? É o poder de ser ousado e de ver milagres acontecer. Quando você estiver com alguém e alguém estiver com uma dor de cabeça, ou alguém estiver passando um problema, você fica assim: você quer que eu ore por você? Aí a pessoa fala assim: quero, então vem cá. Ela vai falar: agora? Agora, vem aqui. Pega na mão da pessoa e fala: Senhor Jesus, pelo poder da tua aliança, resolve esse problema, cura essa dor de cabeça, cura esse coração, faz a tua obra, em nome de Jesus, e pronto. Meia hora depois você pergunta para a pessoa como é que ela está. Aí de repente a pessoa fala: passou a dor de cabeça. Sabe aquele problema? Nem lembrava mais, resolveu. Esse é o poder que habita dentro de você, o poder para fazer diferença, de ser naturalmente sobrenatural, mas a maioria de nós não usa isso. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos aqui enquanto cantamos, mas não acreditamos em ser ousado, em chamar alguém e falar assim: vem, vamos ler um livro juntos? Topa? Vamos ler um livro juntos? Vamos tomar um café? Me conta a sua vida. Como é que estão as coisas? E ouvir. Nós não usamos o poder espiritual que habita em nós, que é poder vindo dessa aliança. Nós não somos ousados a esse ponto. Nós não cremos que isso vai acontecer. Isso acontecia lá. Isso acontece com os pentecostais. Isso acontece com esse povo do Repleplé. Eles têm um Deus diferente? Eles têm um Espírito Santo diferente? Qual a diferença? Eles são ousados. Eles acreditam. E a nós, muitas vezes, não acreditamos. Muitas vezes nós não acreditamos que os dons do Senhor são benefícios para a igreja. Nós não acreditamos. E aí nós não usufruímos disso.
nós não aproveitamos esses benefícios. Benefícios dessa aliança. Porque no fundo, nós não entendemos o nosso papel aqui no mundo. Você sabe qual é o nosso papel aqui no mundo? Trailer. Nós somos chamados para ser um trailer de um excelente filme que irá passar no futuro. O que é um trailer? É uma pequena amostra, é um pedacinho daquilo que vai acontecer, que em breve vai passar. Você é um trailer do filme da eternidade com Jesus. Você é um trailer daquilo que vai acontecer no céu. Você é um trailer daquilo que Deus quer derramar, daquilo que Deus quer fazer e vai fazer quando o reino de Deus vir com todo o seu poder e glória. Você é uma amostra, você é uma van premiere, você é um pedacinho do céu com Deus dentro. Está entendendo? É isso que eu e você somos. Então minha função é apontar para onde? Para o filme. A minha função é apontar para o filme que está chegando, o filme que vai vir. Que filme é esse? Da história do mundo sendo redimida e a eternidade entrando, invadindo o tempo, destruindo todas as coisas que são impuras e imorais e temporais e estabelecendo um reino de amor, paz, bondade, fidelidade e alegria. Porque o nosso rei venceu a morte. Nós somos esse trailer. Esse é o nosso papel. Somos chamados para ser esse tipo de gente, um trailer do reino de Deus. E nosso compromisso, qual que é o nosso compromisso? O nosso compromisso nessa aliança é ser uma comunidade distinta, diferente e atraente. Distinta porque nós temos que ser uma comunidade em que chama atenção pelo seu comportamento. Ela tem que ser diferente porque enquanto as pessoas querem vingança, nós oferecemos misericórdia. Enquanto as pessoas querem retaliação, nós oferecemos graça e perdão. Enquanto as pessoas querem justiça, nós oferecemos a graça. Nós não somos bobos, mas nós sabemos o que recebemos. Por isso, eu não posso dar menos. Eu fico constrangido pelo que eu recebi. Está entendendo? Então, essa comunidade é uma comunidade distinta, diferente e atraente. E como que eu me torno uma comunidade distinta, diferente e atraente? Quando cada um de nós se envolver nesses 4 movimentos. Engajados na palavra, engajados na ceia do Senhor, engajados na comunhão entre os irmãos e engajados na oração. Ok? Palavra, ceia, comunhão e oração. Quando eu me engajo nesses processos, isso vai enraizando. Enraiza Cristo em mim e nos faz ser mais parecidos com Ele. E Ele brota em nós. Eu estava conversando com um cara essa semana que teve uma atitude, assim, muito doida. O cara abriu mão de casa, apartamento, um monte de coisa. E uma frase que ele falou para mim, assim, que ele contando, me chamou a atenção. Ele falou assim: não era eu. Ele falou assim, foi um ato de tanta bondade, tanto altruísmo. Ele falou assim, não era eu. Quase que eu falei assim, não era mesmo. Não era você. Eu fiquei quieto, não podia falar. É esse tipo de coisa. Quando Jesus começa a brotar dentro da gente, você vai tomar atitudes e coisas, vai abrir mão de situações, você vai tomar posturas, você vai falar assim, não era eu, não é possível, não fui eu. Tem gente que se espanta tanto com as decisões que toma, quando Jesus começa a brotar, que fala assim, eu não acredito que eu fiz isso. Você já passou por um momento desse? Você fala assim, não, eu não acredito que eu fiz isso. Eu me lembro de situações onde minha vida espiritual estava bem no auge, que eu falo, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Como é que eu conseguia sair lá do seminário às 2 da tarde e ir para o Shopping Dom Pedro, ficar até 10 da noite, entrando de loja em loja, conversando com pessoas, arrumando contatos, pontos de contatos, para poder conversar sobre o reino de Deus com as pessoas? Como é que eu conseguia, em determinado momento, chegar e almoçar com uma pessoa às 4, com outra às 5, com outra às 6, com outra às 7, com outra às 8, com outras às 9, e ainda encontrar a pessoa quando saísse às 10 para conversar, tudo conversando sobre o reino de Deus? Eu falo, cara, onde eu tive coragem de fazer isso?
Jesus começa a brotar em nós. Eu acredito que hoje eu não conseguiria fazer isso por causa de várias situações, mas eu quero mostrar para você, quando Jesus começa a brotar em nós, a gente começa a ver a mão dele surgindo, comportamentos novos começam a aparecer. Jesus enraiza na gente. Então nós precisamos ser uma comunidade distinta, diferente. Esse é o primeiro compromisso dessa aliança. Ser uma comunidade distinta, diferente e atraente. E o segundo compromisso dessa aliança é sermos pessoas com palavras evangelísticas. O que são palavras evangelísticas? São palavras que explicam para as pessoas o que está acontecendo no mundo. Não, eu não estou dizendo para você saber o que a direita pensa, o que a esquerda pensa, para você dar uma explicação sobre isso. Eu não estou dizendo para você saber qual é a última tendência do TikTok, do Facebook, do Instagram, para você poder explicar para as pessoas o que está acontecendo, nem para você fazer psicologia para isso. O que eu estou dizendo para você é você entender que o mundo tem uma história. Do começo ao fim, e essa história está contada em um livro. Você quer ver uma coisa que a gente não entende, não percebe? Por exemplo, eu já conversei com pessoas cristãs, maduras, e de repente eles falam assim, não, mas isso é na época que o homem vivia na caverna. Como assim? É a época que o homem não falava. Como assim? O homem foi criado falando, e deu nome aos animais. Isso é incutido na gente desde pequeno. Por exemplo, Era do Gelo. Quem nunca colocou as crianças para assistir Era do Gelo? Demais, aquele esquilinho top. Aquilo não é bíblico. Aquilo não tem a ver com a história da humanidade. Aquilo nunca aconteceu. Cientistas afirmam isso. Mas isso vem entrando de uma maneira tão grande que começam a formatar a nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo, a história da humanidade começa num Deus criador que cria o ser humano. Esse ser humano, criação. Esse ser humano peca e rompe com Deus criador, queda. Esse ser humano caído, começa a desenvolver uma vida afastado de Deus e Deus começa a tramar uma redenção. E escolhe um povo, para que a partir daquele povo as coisas pudessem voltar ao normal. Israel. No cume da história desse povo Israel, vem um ser, um homem diferente, nascido de uma mulher virgem, chamado Jesus. E esse Jesus prega, morre, ressuscita e reconecta a humanidade com Deus. E agora, depois de Jesus, surge um povo diferente com uma mensagem. Esse povo se chama igreja. E essa igreja vai recrutar pessoas para entender a história da humanidade até que ele volte. Essa é a história da humanidade. É isso que a gente precisa explicar para as pessoas. Que não adianta você ter um presidente A, um presidente B, que não vai ter solução para o nosso país. Porque o ser humano é pecador. Porque lá no Éden ele se desconectou. Não adianta se a direita estiver no poder, se a esquerda estiver no poder, se fulano é governador, se ciclano, não adianta. A corrupção é endêmica, está na natureza do ser humano. Enquanto tiver ser humano, o bicho vai pegar. E qual é a saída para o ser humano? Tem um nome, a saída para o ser humano. Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Ele é a fonte da nossa explicação. Ainda tem gente que acha que isso é conto da carochinha. Tem gente que acha que isso não é inteligente. Não posso conversar isso com as pessoas, eles não vão me achar inteligente. Não interessa se a verdade é inteligente ou não é inteligente, se ela é politicamente correta ou se não é. Essa é a verdade. Nós somos uma comunidade de recrutas para chamar o máximo de pessoas possível para o reino que está próximo de vir, porque quando ele voltar não vai ter mais tempo. Esse é o nosso compromisso nessa aliança. Eu tenho esse Deus provedor, protetor, pastor, todo bonzão, que me cuida, me protege, me garante o destino eterno. E o que eu faço com isso? No mínimo, eu busco outras pessoas para poder fazer parte desse reino. Eu abro os olhos de outras pessoas. Esse é meu papel como comunidade. Palavras evangelísticas são palavras que explicam o que está acontecendo no mundo e com as pessoas. Jesus e a cruz. Jesus, a cruz e a ressurreição são a fonte da explicação que nós devemos dar. Esse é o nosso papel. Que Deus possa te ajudar na reflexão desse tema e direcionar a sua vida, e que a sua vida seja uma resposta a essa aliança que foi proposta a você.